Tudo bem, Júlia e Camila? Legal? Hoje eu estou lendo um texto a respeito de Paulo nas suas viagens missionárias. A partir do capítulo 13, estou na primeira viagem missionária de Paulo, na fundação das igrejas, na peregrinação, porque Paulo foi mais evangelista, mais missionário do que Jesus, meninas. E no capítulo 16, 3 capítulos depois, existe um subtítulo no versículo 19 que trata a respeito de um assunto interessante. Perdão, antes no 16, de Atos capítulo 16, trata a respeito de uma jovem adivinha que veio ao encontro de Paulo e Silas, meninas. E nesse interim, isso acontecia por várias vezes, e ela ali falava que aqueles homens estavam realmente trazendo as boas novas, anunciavam o caminho da salvação. Dado momento, Paulo cansou-se disso e pôs um basta nesse espírito demoníaco. Mas antes, é interessante refletir que essa menina tinha esse espírito, mas tinham senhores que dominavam essa menina com o fim de obtenção de lucro. Obtenção de quê? De dinheiro. De maneira que, para que ela adivinhasse alguma coisa, que com certeza seria uma adivinhação demoníaca, as pessoas pagavam e enchiam os bolsos dos seus senhores. E assim aquilo acontecia dioturnamente. Pois bem, nesse sentido, essa mulher era a fonte de lucro para esses senhores. Que Paulo se deparou, na verdade foi ela que veio perante Paulo e Silas, não foi Paulo que foi perante ela, mas já que veio, então Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, estava atento a essa questão. E o que fez? Ele expulsou em nome do Senhor Jesus esse demônio, de maneira que ela ficou curada, graças a Deus, desse espírito demoníaco de adivinhação. Mas isso trouxe, gerou um conflito em relação àqueles que lucravam com essa situação. Por quê? Cessando esse tipo de adivinhação, não daria mais de lucrar com essa finalidade de adivinhar algo às pessoas à troca de dinheiro. Consequentemente, esses senhores maquinaram situações para quê? Para prender Paulo e Silas. Então, do versículo 16 até o versículo 17, trata a respeito da cura de uma jovem adivinhadora, que ela então fazia aquilo possessa de demônios e que gerava lucros para os seus senhores. Olha só interessante, em vez desses senhores se preocuparem para tirar o mal daquela jovem, eles aproveitavam-se da situação para lucrar. Quer dizer, é um demônio usando o outro demônio. Misericórdia. Mas algo interessante também é quando nós um dia nos depararmos com algum ou alguma pessoa endemoniada, que não venhamos a negociar com ela e nem querer saber de onde ela vem, mas rapidamente, de maneira abrupta, objetiva e eficaz, devemos expulsar esse demônio daquela pessoa rapidamente usando o nome de Cristo Jesus. E não usando de sensacionalismo para que a pessoa possa se sentir amedrontada, observar que aqueles pastores, aqueles apóstolos, bispos têm um poder. Não, o poder vem do Senhor Jesus. Então, se alguém está enferma, o importante é que o remédio seja dado. E no caso de uma pessoa endemoniada, não temos que conversar com ela e nem em cima de altares de igreja fazermos uma teatralização com o fim e objetivo de angariarmos também lucros através de dízimos e ofertas. Mas, antes de começarmos o versículo 19 de Atos capítulo 16, eu quero, meninas, que vocês prestem atenção nesse texto, mas antes eu vou tentar, em 5 minutos, talvez eu leve um pouquinho mais, eu peço a paciência de vocês, para o pai fazer algo que fazia muito tempo, que era desenhar simultaneamente enquanto o pai pregava. Eu vou desenhar algo que vai nos ajudar na compreensão a partir dos versículos 19 em diante, que fala a respeito de Paulo e Silas, que foram presos e açoitados. Então, eu peço a atenção de vocês, fiquem em oração e logo mais estaremos então dando sequência a esse estudo bíblico, tá bom? O pai entrou na internet, o pai pegou
um desenho que tem a ver, né, com o tema que nós estamos estudando. E eu espero que ele possa retratar legalzinho para vocês, para que a gente tire um proveito melhor, não só na questão textual e oral, mas também na questão visual, tá bom? O Pai acha legal a diversidade aí de possibilidades de entendimento da palavra do Senhor. Então aqui é uma forma de ilustração que ajuda muito no departamento infantil. Eu queria também até com as crianças, né? E adultos, porque desenho é desenho e alegra qualquer coração. Não sei se vocês lembram quando o pai pregava na Igreja Renascer, junto com o Bispo Lolá, e ao mesmo tempo o pai tinha a oportunidade de fazer isso através do desenho. Foi algo que foi um desafio para o pai, mas eu sabia que Deus tinha me colocado esse dom, não era para ficar em vão, mas era para servir a obra do Senhor. Eu estou tentando retomar, que eu acho legal, tá bom, meninas? É um desenho um pouco complexo, tá? Mas logo já concluo para vocês.
Pois bem, meninas, tá aqui, ó. Esse é o desenho e o título é Paulo e Silas açoitados e presos. Então, diz o texto, queridas, assim: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E, levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando aos carcereiros que os guardassem com toda a segurança. Olha só que luta. Então o desenho está aqui, seria Paulo e Silas dentro do cárcere, e aí tá os símbolos, né, da clava de sol, enfim, eles no cárcere fazendo o quê? Diz assim, o 24: estes, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu aos pés no tronco. Olha os pezinhos deles no tronco. E o 26... o 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Pois bem, queridas, o que eu quero colocar para vocês dentro desse texto bíblico é realmente algo interessante. O texto fala mais para frente que o Espírito do Senhor, através do anjo, né, abriu as cadeias e ali eles foram libertos. Enfim, grande bênção aconteceu, a conversão do carcereiro. Deixa eu ver se é o subtítulo aqui. Traz a conversão do carcereiro. Deixa eu ver. É isso mesmo. Paulo e Silas são livres da prisão. É isso mesmo. Então, o que me chama a atenção é que muitas vezes nós precisávamos e não fazemos servir ao Senhor como Paulo assim nos ensinou, como Jesus nos ensinou. Jesus, na peregrinação dele, depois do seu ministério com os 30 anos de idade, ele sofreu perseguições, tanto que ele sofreu afrontas, foi cuspido, escarrado, esbofeteado, crucificado por amor a mim e a vocês. Assim também, em Atos dos Apóstolos, que é o prosseguimento desse ministério que chega até os nossos dias, Paulo e Silas, Paulo em especial, foi mais missionário do que Silas e fez 3 viagens. E muitas das viagens, umas foram com Silas, outros com Barnabé, alguns companheiros, e eles passaram por situações de apedrejamento, de perseguição, jogaram eles montanha abaixo, enfim, colocaram no cárcere, mas isso tudo por amor ao Evangelho, isso tudo pregando a palavra de Deus. O versículo, então, 23 fala aqui, que deram muitos açoites, lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Não é fácil tomar vários açoites, Jesus assim também tomou. O interessante é que refletirmos o que nós, nos nossos dias, como propagadores do Evangelho, como se fossem assim, discípulos e continuadores, né, da proclamação do Evangelho, assim como Paulo fez, como Jesus fez, como Silas fez, como Barnabé fez, como os apóstolos fizeram. O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos sendo perseguidos, açoitados ou afrontados? Ou nós estamos nos acomodando? Porque a perseguição é fruto quando você incomoda alguém. Quando você incomoda nesse sentido, o mundo espiritual. E nós sabemos que o demônio fica enfurecido quando você abre a tua boca para falar do Evangelho. Eles, mesmo ali na prisão, chamou minha atenção que eles, mesmo na prisão, não cessaram de louvar ao Senhor. E nós temos no nosso país a liberdade de culto. E mesmo assim, nós nos limitamos apenas aos cultos de quarta-feira, domingo de manhã e domingo à noite, que na verdade nós deveríamos estar com as portas abertas todos os dias. Mas Paulo e Silas eram homens com intrepidez no Espírito Santo de Deus e pregavam a palavra em tempo e fora de tempo a todas as pessoas. Pregavam ali aos assênios, pregavam ali aos helenistas, aos judaizantes, pregavam aos zelotas, pregavam aos saduceus, pregavam aos fariseus, pregavam aos sumos sacerdotes no templo, nas sinagogas, fundando igrejas, peregrinando, andando quilômetros e quilômetros para que pudesse realmente a palavra do Senhor disseminar na face da terra. Nós somos, Júlia e Camila,
continuação desse ministério? Estamos dentro do saleiro protegido ou estamos saindo com aquilo que aprendemos nos cultos para falarmos a todas as pessoas sobre Cristo Jesus? Será que realmente na liberdade que temos, que é, graças a Deus, longe de ser açoitados, estamos então aproveitando essa oportunidade de um país que temos aqui a liberdade de culto, de podermos falar? Ou mesmo com essa liberdade estamos negligenciando de pregarmos o evangelho a todas as nações? Quizás, né, Paulo e Silas tivessem um país como o nosso, como o Brasil, para que ele pudesse realmente ter liberdade, em tempo e fora de tempo, pregar, falar de Jesus, fundar igrejas. Eles, mesmo açoitados, louvavam ao Senhor. Nós louvamos ao Senhor. Será que é um louvor sincero nas nossas igrejas? Ou é um louvor mecânico, técnico, frio, o mesmo de sempre? Precisamos entender que a igreja não é lugar para ficarmos, é lugar para entrarmos em comunhão com o Senhor e carregarmos as nossas baterias e irmos ao mundo e pregar o Evangelho. Paulo e Silas eram intrépidos, ousados, tementes a Deus e trabalhadores na obra, eram obreiros de verdade. Meninas, nós precisamos dar testemunho disso, não só como o mar morto que só recebe as águas e não distribui. Precisamos aprender a mensagem dos cultos e ali nos enchermos do Espírito e estarmos pregando lá fora com intrepidez, com ousadia. Aí você verá que você será perseguido no seu trabalho pelo seu chefe, perseguido pelo seu marido se não é convertido, perseguido pelo seu filho se ele não é convertido ou filha, perseguido pelo vizinho, perseguido até mesmo no ministério. Enfim, espíritos dos demônios estão aí para querer realmente nos afrontar e para que possamos não levar avante a mensagem da cruz. Que possamos a cada dia entender que a liberdade que temos de culto não é apenas para ficarmos como se fosse um clube, mas que possamos, meninas, realmente usar isso como algo maravilhoso em nossas vidas para a compreensão e entendimento, e que a prática seja uma evidência, que ao sairmos da igreja possamos evangelizar, possamos falar do amor de Jesus e irmos de igreja em igreja, de casa em casa, trabalharmos e proclamarmos esse evangelho maravilhoso. A pergunta é, se Paulo estivesse nos nossos dias, ele ficaria triste ou feliz com nossa ação? Na verdade, muitas das vezes nós estamos vivendo a omissão de proclamarmos o Evangelho do Senhor nosso Deus. Lembre-se disso, mesmo encarcerados, mesmo apedrejados, mesmo açoitados, Paulo e Silas, está relatado aqui no livro de Atos, capítulo 16, versículo 16 em diante, que ele ali, mesmo na dor, não parava de glorificar o nosso Senhor. Obrigado mais uma vez por esse estudo que fizemos bem simples, que nos deixa bem clara a necessidade de fazermos mais para a obra do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida ricamente. Amo vocês. Beijo.